Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos iniciando mais um programa Universo Paralelo. Esse programa que você já sabe, está aqui na TV Câmara toda semana falando sobre um tema importantíssimo e que tem nos convencido cada vez mais pelo índice de participação dos seus e-mails, dos seus telefonemas, que é importante para toda a nossa sociedade. O programa Universo Paralelo volta, está aqui com você novamente, te pede licença para ficar contigo por essa rápida 1 hora para falar sobre drogas, falar sobre dependência química, falar sobre família, falar sobre temas importantes para todos nós e que com certeza interessa a você. Você já pode começar a participar através do e-mail universoparalelo001@ig.com.br ou também no nosso blog de discussão www.drogas.blog.com. É um site especial para discutir essas temáticas de droga, para discutir a temática família, a temática saúde, a temática prevenção, a temática redução de danos, enfim, uma série de temas, uma série de discussões acerca do tema drogas, que é hoje para nós um grande desafio. Hoje nós vamos fazer um programa diferente. Nós temos a participação de algumas perguntas, desse anseio materno que hoje a gente tem reparado no Conselho, nas reuniões do Grupo Viva Vida, que também eu quero te convidar para estar com a gente no Grupo Viva Vida, mas a grande dificuldade do pai, homem, procurar ajuda para o seu filho. Hoje, 100% eu diria das procuras de ajuda, de auxílio para o problema de droga na família, 99,99% tem sido mãe. A mãe é que realmente dá a cara a tapa, a mãe é que vai buscar as condições melhores para o seu filho e muitas vezes, aí um recado para os pais, muitas vezes inclusive apanham dos pais, muitas vezes são ofendidas pelos mesmos porque está procurando ajuda para aquele marginal, que continua sendo seu filho, para aquele, às vezes até, desculpe a expressão, aquele vagabundo, mas que continua sendo seu filho. Isso são termos que nós não podemos usar para os nossos filhos. Isso são rótulos que, se a gente tem essa intenção de tirar o filho da droga e usa esse tipo de rotulação, você é isso, você não presta, você é vândalo, você é marginal, você vai facultar, sabe o quê? Que ele continue ou até piore se envolvendo com drogas. Então, eu queria pedir a atenção dos pais, Então, pais, eu quero falar para o homem que realmente continua, que ele conversa, ajuda, está buscando proteção para a família, está buscando saúde, incentive, participe, vá com ela sempre que possível, participe mais da vida do seu filho. Sabe por quê, pai? Porque muitas vezes está aí o grande problema do uso de drogas, sendo seu falta de atenção. Isso tem culpa. Hoje, no filho, de 6 casos por dia que nós atendemos no Conselho de Drogas do município de Manaus, isso, falta de aquisição tem sido o número 1 dos casos, inclusive o primeiro. E aí o filho quer pai, são do pai, muitas vezes pelo caminho do filho, ele tem de ser bom, não é? A mãe é que tem de ser bom, e alguém venceu a mãe, mãe. Geral, 190 na família, infelizmente, são aqueles auxílios que a gente encontra no meio do caminho, na escola, na taberna, no canto da família, enfim. Isso, principalmente no geral, sempre sim um grande desafio, A mãe que você precisa. E além de ser programa que porque retrata o anseio de muitas vezes pais, sofrimento nesse sofrimento frenético de conseguir ajudar os filhos. E a gente tem dado esse tipo de municipal para as mães, nós atendemos. É nessa que nós vimos muitas vezes, pasmem aí os corações dos pais, isso tem às vezes a saída. E o grupo Viva a Vida que eu estava falando para vocês, e eu vou ter a oportunidade de falar mais, é um grupo que prepara, capacita as mães se entenderem. Vamos fazer aí umas perguntas. Isso, aliás, um sábado buscando tal para nós, para que no próximo aqui no programa, até para tirar dúvidas daqueles que de repente não tem como contactar com a gente, não tem como vir no conselho, mas com essas dúvidas, de repente, esses corações e precisam assim de um alento. E a gente vai para aqui através do Universo Paralelo passar esse alento para você que está em casa. Aliás, agora. Vamos umas perguntas. Vai entender. Uma instituição ou algum lugar que problemas de drogas, usam drogas, tem um aconselhamento
Bem, muitas vezes nós vimos isso, de grupo mãe, que é um grupo que reúne-se toda semana as cerimônias de drogas na Aparecida, para nessará a família, para preparar a mãe, para muitas coisas. Então, ancestral, nós criamos esse grupo. E algo hoje, que você justamente o desafio da falta de informação, a falta de informação. Como a mãe pode lidar? Por exemplo, no estado de abrir, que é um tema que nós temos, um estado de abstinência, o que a mãe deve fazer? Afeste com seu filho, alta da justamente que você o que a mãe deve ser nesse grupo? Nós criamos quando vou que ofendi para a mãe assunto para prévia nessa rotina da mãe na parede de cor do filho. Às vezes ela vem aqui chorando, chega que chora demasiadamente porque já tem isso, porque muitas vezes bem sabe como lidar com essas coisas. O Grupo Viva a Vida está aqui, criado pelo Conselho Municipal, só falando para ajudar a fazer com que a mãe, principalmente ela que busca mais entender para o filho, saiba como perguntar agora. Está em casa de maneira específica para esse saiba como entender o problema do filho, porque dependência química existe, meus amigos, minhas amigas, mas é uma doença. E existem doenças que são simplesmente físicas, mas existem outras tantas doenças que mexem com comportamento, que mexem com emocional, que mexem com atitudes, não é? Que são justamente o que a droga causa. Sabe o que a droga diz? Aliás, a Organização Mundial de Saúde fala sobre droga. Ela diz assim: droga é toda, preste bem atenção, toda e qualquer substância que em contato com o organismo mude o humor e altere o comportamento. Toda e qualquer substância. Toda e qualquer substância. Por isso é que nós encaramos aqui o cigarro, o tabaco e também o álcool como droga, porque alteram também. É claro que no caso do tabaco demora mais tempo, mas chega a alterar o humor da pessoa, principalmente no momento de abstinência. Então, o Grupo Viva a Vida é um grupo que eu convido a você, mãe, que fez a pergunta, a você, mãe, que está nos assistindo agora. Ocorre toda terça-feira, 9 da manhã, na Rua Alexandre Amorim, 493, no bairro de Aparecida, onde fica o Conselho Municipal sobre Drogas, né, para preparar as famílias. E, paralelamente ao Grupo Viva a Vida, nós também reunimos os filhos. Nós temos, por exemplo, um caso que eu assim estou dando graças a Deus esse caso está com a gente, que é uma mãe que não tem caso de droga na família toda, mas já participa de ser mãe, fazendo o que? A prevenção, aquela prevenção chamada de primária. Esse de o problema ainda não aconteceu. O tabaco, é claro, drogas não existe na mas o tabaco, o seguinte, com este tema já está aqui buscando informação, porque um dia pode acontecer. Olha, não me engane. Esse problema pode estar mais de você do que imagina. Eu torço para que isso não aconteça. Mas hoje está tão fácil de ser conseguido. Droga, a razão das pessoas que hoje convidam o seu filho para usar, ou a sua filha para usar drogas, está tão convincente, não é? Que isso é presente, é nosso vizinho de cima, tão do lado do de vizinho, amigo da escola, nosso amigo de cursinho de faculdade, o amigo de faculdade, o nosso amigo do trabalho, para usar sua filha. Antigamente não, você corrida com pessoas que não das pessoas fala droga, circunstância está do seu mas fez. Isso não está para imagina, ânsia de contar, mas esse processo engane. Não, olha, você que um dia a ação dando e buscar já este tema com esse existe para isso para apresentar o tal mas e na existe drogas 4065 do problema de um problema área pergunta de uma mãe. Gostaria também de saber se existe cura dos mais bem tem caso de droga tem uma mãe que uma resposta exige um pouco de problema por exemplo temos filhos, temos os nós estamos Viva a Vida, Augura, paralelo e a drogas, a Augura, Viva a Vida, nós também reunimos os filhos. Temos, por exemplo, um caso, eu quero até fazer uma resposta que eu nunca mais falei, chama-se Geraldo da Chuta. Né? Era também uma pessoa que passou muitos anos usando drogas, fez uso de drogas há muito tempo, mas hoje existe uma certa discussão acerca disso.
Né? Ainda aqui no Conselho nós tivemos um debate, isso com uma comunidade terapêutica que se existe buscando informação. Existem dois, no orgânico e para mim a mais de física, realmente, mas dependendo do tempo que as pessoas drogam, é uma das primeiras que o como líder dela, realmente não ver a o amigo de faculdade, cursinho, nosso amigo beijinho, ensinado do nós temos unidade, do cistinho, da escola, nosso cursinho de faculdade, amigo de nossa infância, a ver realmente dela se lida com os que uma das pessoas droga, isso porque Deus depende, mas realmente isso para ter de conta mais não lhe dá, existem dois de informação, dando informação, exige que são uma pessoa tivemos um conselho aqui no aí, não é? Cerca de discussão certa, existe mas hoje muitos usos de drogas, feito droga, usando passou muito pessoa que tem uma né? Já falei, eu nunca respondo, até fazer, eu quero nunca, por exemplo, temos filhos, temos os temos, por exemplo, um caso, eu quero até fazer um comentário a respeito, eu nunca mais falei, né? Ela tem uma pessoa que passou muitos anos usando drogas, fez uso de drogas há muito tempo, mas hoje existe uma certa discussão acerca disso. Né? Ainda aqui no Conselho nós tivemos já existe muito sacrifício de suas famílias, já levou eu mesmo, que ela compreenda tudo isso, mas não de momento para que Deus venha, mas não porque de problema, droga, é uma das primeiras que quando liga, ela somente ver a amigo de escola, nocinho, nós também existe nós também nosso cursinho, justamente ela se liga com os que uma das pessoas droga, porque as pessoas mas se vem não é você de não perguntar duas pessoas entenda tudo que ela já de suas falas muito já em você mesmo uma conselho não treinamento, gente ainda não é cerca de discussão certa existe hoje uso de drogas feito droga usando eu trabalhando sou muito pessoa que para bem uma eu vou pensando na família falei eu nunca comentar se fazer reflexão ele me ofendeu filhos temos os viva a vida e a morte deixar alguma de si de si algo e deixou e abrir com essa propensa viva a vida eu daqui a pouco não ofendeu um dia vou ter que fazer fomentar eu nunca te falei e para também uma pessoa que passou muito eu quero ver arranjos psicológicos fez muito tempo hoje deixa um certo demonstração disso né? Aí tendo aí, ele não pode ser uma companhia que tem já os espíritos de traço em si mesmos, que ela compreenda tudo isso, que ela não propício, de que você tem para ver, vai mais ser ele, não é porque você só, ou se senta até melhor, porque o que a gente convida, ela justamente é que muitos de maioria de doenças hoje existentes partiram de probabilidade emocionais lá atrás e que a gente às vezes não dá importância. Por isso que eu chamo mais uma vez a atenção à família, mãe e pai. Vocês encaram como problema ou como besteira, pode ser para o seu filho um grande problema. Ou se voltar a dizer uma coisa aqui, você vai ver 100 reais, tem alguma pessoa, pode ser de desespero. Mas existem pessoas, gente, que devem 100 mil reais, 200 mil e não se desesperam. Cada um encara o problema de maneira diferente. Assim como são os nossos 5 dedos diferentes, os seres humanos também cada pessoa cara, às vezes um problema que para você pode ser um grão de areia, para ele pode ser uma pedra gigantesca. Então, cada pessoa, inclusive o seu filho, a sua filha, encara o problema de maneira diferente. E a gente tem que entender isso também, como pai e como mãe, que o que nós vemos nem sempre é o que eles veem.
Daí a conversa, daí o apoio, daí a proximidade que o pai tem que ter, a cumplicidade, eu diria, com os seus filhos, para poder exatamente aí entender como é que ele está vendo o problema. Às vezes uma briguinha besta, que você acha que é besta, entre você e sua esposa, o seu filho viu, pode ser motivo para ele usar droga. Não pode ser, não é? Então, ter cuidado. Às vezes um probleminha, não é, de você pedir ao seu filho para buscar um copo de cerveja na geladeira, também para você pedir que ele traga um cigarro para você, pode ser um motivo para que ele amanhã entenda o quê? Ah, o papai usa, eu também posso usar. Então vamos ter muita atenção. E olha, sempre que possível, procure orientação da gente, do Conselho Municipal sobre Drogas. A gente vai rapidinho ao intervalo e volta já já. Artistas do Amazonas. Dori Carvalho traz sempre um talento de nossa terra com suas ideias, seus trabalhos e sonhos. Um programa cheio de vida e arte. Sexta, 10h30 da noite. Cléo Pires entra para a rotina de um convento. Lá encontrou o ambiente ideal para refletir sobre sua vida. As orações, o voto de castidade, tudo tão perfeito que a atriz agradece a Deus por encontrar um livro tão bom. Esse é o poder da leitura. É uma experiência incrível. Eu gosto de ler todo santo dia. Deixa você mais interessante. Ler é gostoso. Tem que ler. Uma iniciativa da Câmara Amazonense do Livro e Leitura. Em Lei é Lei. Você conhece os direitos e deveres dos cidadãos. Tudo explicado pelos procuradores da Câmara Municipal, Carlos Alexandre e Silvio Costa. Domingo, 8 da manhã. Bem, estamos de volta com o programa Universo Paralelo. Eu peço mais uma vez que você participe. Hoje o programa diferente, respondendo aí inquietações de algumas mães, não é? Então participa através do nosso e-mail universoparalelo@ig.com.br ou através do nosso site, nosso blog www.drogas.blog.com, para a gente estar aí respondendo também as suas inquietações, como temos feito, né? A gente está vendo aí hoje perguntas de algumas mães que, inquietadas por esse problema e pela situação que se encontra na sociedade, encontram aqui no Conselho esse momento para discutir esses assuntos. E a gente vai rapidinho, para não demorar muito também, para outra pergunta de outra mãe, para a gente responder aqui no programa Universo Paralelo. E também gostaria de saber por que quando a gente liga para as clínicas e diz que é pago, eles falam que há vaga. Quando outras mães ligam perguntando, e eles perguntam se é pago ou não, eles dizem que não há vaga. Por que que tá essa... Não existe uma clínica aqui em Manaus próprio para tratar os viciados, que não sejam pagos, clínicas de graça, gratuita, para tratar as pessoas com esses problemas. Bem, mãe, este é um problema, eu diria até um desafio para nós do Conselho Municipal, que na verdade as comunidades terapêuticas, todas elas são particulares. Elas não são públicas, né? E elas têm custos. Olha, para você ter uma ideia, na semana passada nós estávamos internando aqui 5 jovens e ligamos para a comunidade terapêutica e ela estava, para aquele dia programado, um almoço, ovo e arroz para os internos, mais ou menos uns 20, 25 internos. Ovo e arroz. Por quê? Porque às vezes a família chega, pode pagar, paga o primeiro mês, paga o segundo e às vezes o terceiro e quarto mês fica inadimplente. E a comunidade não vai jogar a pessoa fora, não vai tirar a pessoa do tratamento, simplesmente porque a sua família não está podendo pagar. Continua o tratamento, mas continua também os custos. Hoje um interno come de 6 a 8 vezes por dia dentro de uma comunidade terapêutica, até como forma de terapia, porque
é o que se chama de larica, né? Dentro do mundo do usuário de drogas, a larica é a fome que dá, é a fome constante que dá através da abstinência. Então, quando o usuário deixa de usar droga, ele tem, em algumas situações, uma fome tremenda, né? Uma fome tremenda. E também é uma terapia que eu digo porque é uma busca de substituir um prazer pelo outro. Já que a droga causa prazer, a alimentação também causa prazer. Então, isso também é um meio de substituir um prazer pelo outro prazer através da alimentação. Então, muitas vezes, a gente até compreende que a comunidade, ela, para a pessoa que não pode pagar, entrar na comunidade, ficar numa situação difícil, porque ela já está numa situação difícil, ela dá uma espécie de preferência, não é? Até me perdoem aqui as comunidades que podem estar assistindo, porque de repente a gente pode estar sendo aqui injusto, mas uma certa preferência justificável por conta de não ter recursos. E ainda o governo, a prefeitura, as instituições financeiras de maneira em geral, ainda não patrocinam de maneira séria, não criaram convênios de maneira séria para que essas comunidades possam ser alimentadas. E por que ainda o governo, ainda a prefeitura não tem uma comunidade ou até mesmo uma clínica gratuita para a população? Porque primeiro, eu acredito aqui, através do próprio conselho, a gente até mandou esse estudo para o prefeito, que nós temos que primeiro dar condições para aquelas comunidades que já existem há 20 anos. Se nós não demos ainda, enquanto gestores do serviço, condições, através de convênios, não só da prefeitura, mas do governo, né, condições para essas comunidades sobreviverem bem e prestarem, por conseguinte, um serviço bom para a comunidade, como é que nós vamos criar mais uma? Em que situação essa mais uma pode ficar daqui a alguns anos, 1 ano, 2 anos, já que nós ainda não conseguimos manter bem essas comunidades que existem há 20 anos. Não é? Como o Desafio Jovem, aqui manda um abraço para o meu amigo pastor Vicente, que há 20 anos trabalhando e ainda com sérias dificuldades. E tantas outras também que estão aí há menos tempo, mas também com tempo prolongado trabalhando na questão da dependência química com sérias dificuldades. Então nós temos que criar, estamos agora abrindo parcerias com, até uma prestação de contas para você, com o Distrito Industrial, para que algumas indústrias do distrito ajudem, não só uma vez por ano, mas ajudem constantemente. Nós temos aí a lei de responsabilidade social, que essas empresas ajudem hoje, não é, as comunidades que tratam de dependência química poderem sustentar. Tanto porque que também existem nas indústrias as pessoas que precisam de tratamento. Enquanto a gente consegue ajuda para a comunidade, nós estamos também abrindo espaço para que esses dependentes químicos que estão lá dentro do Distrito Industrial possam também se cuidar, possam também se tratar. Então, essa é mais ou menos o espelho hoje que existe, até as mães procuram e têm dificuldade de encontrar vaga gratuita, né? Por conta disso, porque as comunidades também passam por sérias dificuldades. Para a gente entender melhor esse assunto, é claro que o nosso sofrimento é urgente, casos de dependência química, todos são urgentes. Todos que nos chegam aqui são urgentes, porque são sofrimentos, gente, são sofrimentos. Mas nós temos que, dentro do possível, entender o porquê que às vezes a gente chega, né, até plano de saúde. A gente paga plano de saúde, hoje você liga para o médico, aí o médico pergunta, é plano de saúde tal? Aí a pessoa diz, então é só de tal hora a tal hora. Não é? Quer dizer, o espaço maior, ele sempre reserva para os pacientes particulares. É claro que respeitando aqui a proporção do que nós estamos falando, mas a comunidade terapêutica hoje passa por muitas situações difíceis. Então vamos a mais uma pergunta e voltamos daqui respondendo. Por que as pessoas usuárias de drogas são tão discriminadas pela sociedade? Olha só, mãe, esse é um outro tema assim, importantíssimo, né? Hoje a discriminação, né? A senhora pergunta por que tem tanta discriminação, preconceito, rotulação. Porque a sociedade é exatamente isso. Nós do Conselho estamos buscando mostrar para a sociedade que ao invés de rotular como maconheiro, marginal, pilantra, safado, não é, mau caráter, esse tipo de rotulação só denegride mais a imagem. Agora a discriminação tem com o negro, tem com a mulher, tem com o idoso, tem uma discriminação. O Brasil é um país que discrimina a sua própria raça e a sua própria gente. Não é? Nós não buscamos encarar isso às vezes, mas o Brasil discrimina muito. Nós somos um dos países que mais discrimina. De maneira calada, de maneira sutil, que é a pior discriminação. A indiferença.
Essa é a pior discriminação que nós podemos dar a um outro ser humano nosso. Às vezes a gente não precisa nem falar nada, mas só ser indiferente com o sofrimento alheio é a pior discriminação que você possa ter. Então o Brasil ainda faz muito isso, infelizmente. E a gente aqui no Conselho, nós estamos fazendo a nossa parte, através do próprio grupo Viva a Vida, para as mães, para os pais saberem, primeiramente, porque a família discrimina seu próprio ente. A sua própria prole é discriminada pelo pai e pela mãe quando usa droga. Então, se a gente conseguir consertar um pouquinho isso na família, e o que é a sociedade? A sociedade é um conjunto de famílias, não é verdade? Então, se a gente vai conseguindo sensibilizar as famílias para que encarem de maneira diferente seu filho problema, vou voltar a colocar aspa aí, porque na verdade, se não existisse a droga, seu filho estaria envolvido com outra coisa. Porque a droga é consequência. Ele foi para o mundo das drogas por consequência de alguma causa que surgiu ou dentro da sua casa, ou no trabalho, ou de uma relação que ele teve com a namorada que não foi legal, ele se frustrou, ou ela se frustrou, foi buscar a droga. Então, se não fosse droga, meus irmãos, seria outra coisa. Então, vamos parar com a discriminação. E hoje existem aqui instituições em Manaus que já estão trabalhando isso. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ricardo do MDQ, que busca, não é, claramente fazer com que as famílias também entendam, fazer com que as autoridades também entendam que a dependência química é uma doença, sobretudo uma doença, um desvio que precisa ser viado novamente, colocado novamente nos trilhos. Não é? E isso nós vamos conseguir somente através da discussão, somente através da sensibilidade de vocês que nos compreendem e que buscam, como qualquer doença, gente, como qualquer doença. A dependência química, ela é só um pouquinho mais desafiadora, porque ela mexe com outros setores da vida. A cabeça, os órgãos, as pessoas, a família, a sociedade, o trabalho, a escola. É uma série de dificuldades, mas não deixa de ter partido de algum desarranjo emocional que a pessoa pode ter tido. Então, discriminação, jamais. Vamos buscar orientação, vamos buscar ajuda para que a gente possa, acima de tudo, tentar contribuir ao invés de discriminar. Vamos a mais uma pergunta e eu volto daqui respondendo. Eu queria saber por que é tão difícil a gente conseguir ajuda para ajudar os nossos filhos quando eles usam droga. Dificuldade de ajuda, mãe, é um desafio para vários setores da saúde pública. Não só para a questão da droga, não é? Em especial para a questão da droga, por conta daquilo que eu disse agora há pouco, da discriminação, do preconceito, da mentira, da dificuldade de pessoas capacitadas nessa área, da dificuldade de vagas nas comunidades terapêuticas que internam as pessoas. Tudo isso faz parte dessa dificuldade que a senhora revela agora para nós. Mas principalmente a dificuldade de informar lá na sua casa, para a senhora que existe, por exemplo, o Conselho de Drogas, que pode lhe orientar. Essa dificuldade tem sido para nós, enquanto Conselho de Drogas, uma das maiores. Por isso, volto a dizer e volto a lhe convidar, nós criamos o Grupo Viva a Vida para diminuir um pouco essas dificuldades, esses desafios e passar a informar um pouco mais a família. Então, a família que se cadastra com a gente, que entra no grupo, vai ficar fazendo parte constantemente de programas, de projetos, de trabalhos, de palestras, de discussões que nós vamos propor ao longo dos anos aqui no Conselho de Drogas, fazendo com isso que as famílias sejam mais orientadas. Então, as dificuldades são N dificuldades, não é? Delas que eu posso citar são essas: a discriminação, a falta de preparo, a falta de vagas, não é? A falta de preocupação ou de atenção que os nossos governantes ainda estão dando para o usuário de drogas. Então, eu queria sensibilizar a senhora dizendo que, a partir desse momento em que a gente responde para a senhora esta inquietação, a senhora encontrou a luz no fundo do túnel que estava faltando para a senhora através do Conselho Municipal sobre Drogas. Tá certo? Pode nos procurar, conte com a gente. Nós já estamos tentando aí a inclusão do seu